Menina, mulher, que te me... Gente, olha só, 8h48 agora, hora certa, 8h mais 48 minutos. Você está ligado aqui na Rádio Gêmeos, a rádio aqui de Cândido Godói. As principais informações a gente atualizou agora há pouco aqui para você. E nós vamos também trazendo nessa manhã, lembrando que nós estamos no mês de outubro, né? Você que acompanha aqui a programação, todos sabem que este é um mês de prevenção ao câncer de mama, né? Outubro Rosa. E, claro, a gente sempre vem trazendo campanhas de saúde e também a gente hoje vai falar um pouquinho sobre um assunto que também é importante, que é a questão psicológica, né? E por isso, como vocês podem acompanhar também aqui nesta live, no qual nós estamos ao vivo na página da Rádio Gêmeos, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Gêmeos a psicóloga Nayara Bandeira, que atende aqui no município de Cândido Godói, e ela vai falar um pouco aí sobre algumas questões que também são importantes, né, psicóloga? O assunto é autocuidado, a importância do apoio psicológico e também como cada um, né, além da pessoa que está sofrendo, né, pelo câncer de mama, né, como as outras pessoas que estão ao redor podem ajudar e também como essa pessoa pode se ajudar com hábitos saudáveis e assim mantendo uma vida saudável. Psicóloga Nayara, bom dia para você e satisfação em te receber pela primeira vez aqui na Rádio Gêmeos. Bom dia Christian, bom dia a todos os ouvintes godoienses, né, e da região também. Eu quero agradecer o espaço, né, por estar aqui e também pela iniciativa, assim, né, da rádio. Eu tenho um projeto meu, assim, de psicoeducação, né, então nas minhas redes sociais, no Psi Nayara Bandeira, eu estou produzindo alguns conteúdos de uma maneira fácil e acessível, para que todos tenham acesso, para ajudar as pessoas a perceber o quanto a ciência da psicologia pode ajudar no cotidiano das pessoas, né? Então, fomos muito bem recebidos aqui nessa cidade, a gente fica muito feliz. Nós nos mudamos para cá em abril, por conta do trabalho do meu marido do Banrisul. Então, fomos muito bem recebidos e agora, aos poucos, eu estou retomando o meu trabalho enquanto psicóloga, né? E hoje eu estou aqui para falar, então, da importância do autocuidado, os meses temáticos, né? Hoje o Outubro Rosa, então, que fala sobre a questão da prevenção do câncer de mama e também, por que não, do colo uterino, né? A importância de fazer os exames de rotina, de estar fazendo as consultas frequentemente, anual, digamos assim, né? Não é porque não se percebe nada de diferente que essa necessidade da consulta ela é excluída. Então, o Outubro Rosa, ele visa a conscientização do público feminino, né? Para o autocuidado, para se tocar, se cuidar, mas o fato de não perceber nada não exclui a importância de uma consulta, a importância de manter a rotina médica de cuidado em dia, né? Uma curiosidade que os homens também podem ter câncer de mama, né? Não são só as mulheres. Já ouvi falar nisso aí. Isso. Então, os homens também precisam ter esse cuidado, né? A mulher, por natureza, é muito dedicada aos outros. À família, ao trabalho e às vezes acaba esquecendo de si. Cuida de todo mundo e esquece de se cuidar. Então, os meses temáticos, eles vêm trazer à tona, né, para a discussão social, essas campanhas, na importância desse cuidado. No mês passado, a gente teve o Setembro Amarelo, que falava do suicídio, da questão da importância da saúde mental, de manter esse cuidado. E hoje se traz o Outubro Rosa como um cuidado da mulher e também, por que não falar da saúde mental dessas mulheres também, né? A gente precisa pensar na questão psíquica de quem recebe um diagnóstico, né? Ou de quem está percebendo algo diferente no seu corpo. Por vezes o medo faz com que se fique em segredo, que não se vá buscar ajuda. E isso não é legal, porque pode retardar um diagnóstico precoce, que vai trazer um tratamento com melhores resultados, e também, psiquicamente falando, afeta muito os pensamentos imaginários, aqueles e se for uma coisa grave, e já começa a antecipar um monte de coisa que pode nunca acontecer.
Então a gente também precisa tomar cuidado com esses pensamentos, assim, o que a gente alimenta na nossa cabeça. Porque às vezes são coisas da própria cabeça, do pensamento, dos medos e as angústias que vêm e que acabam tomando conta, paralisando, impedindo de buscar ajuda e ver o melhor tratamento, né? Também a gente sempre tem que conversar que um tratamento oncológico, ele traz muita coisa com ele, né? Diante de um diagnóstico, por exemplo, pode haver muitos sintomas depressivos, o que não quer dizer que seja uma depressão. Tem até alguns medicamentos para o tratamento do câncer que desencadeiam alguns sintomas, né? E outros são pela própria situação em si. O medo, a angústia, perda de interesse, né? E aí vem a importância de todo um apoio da rede familiar, dos amigos e tudo mais, de poder estar ajudando essa pessoa que já está numa situação complicada, né? Então, o que cada um pode fazer, né? Num primeiro momento, talvez, respeitar esse tempo do outro. Respeitar essa pessoa que está ali, que está passando por um processo difícil, mas sempre se fazer presente. Sempre se mostrar presente. E se mostrar presente não quer dizer só estar ali do lado, né? Pode, hoje em dia a gente tem as tecnologias e tudo mais que nos aproximam das pessoas mesmo não estando ali do lado. Então, se fazer presente, poder escutar, não julgar, tentar evitar, assim, aquelas histórias ruins. Ai, mas o fulano também tá com não sei o quê. Olha, o Beltrano acabou falecendo não faz muito tempo. Ai, olha aquele lá, que situação, né? Então, tentar trazer casos positivos, casos de superação, para ir encorajando essa pessoa, né? Por mais que se respeite o tempo dela, mas é importante estar sempre convocando para se distrair, para estar fazendo alguma coisa legal, descobrir algo que vai poder ocupar um pouco esse tempo que está ali, para não ficar só em volta da doença em si, que já é muito difícil, que já é bem complicada, que traz vários prejuízos, digamos assim, né? Então, tentar encontrar maneiras de ir lidando com isso, para que não se viva unicamente só a doença, né? Porque ela tem cura, existem muitos tratamentos eficazes hoje em dia e pode ser só mais um capítulo de uma história, né? E não o fim. Porque às vezes quando a pessoa se depara com o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ela pensa é: vou morrer. E aí esse medo, né, acaba trazendo muitos prejuízos. Morrer todos vamos, de uma forma ou de outra. Na verdade, sim, o caso do câncer de mama ele é bastante relacionado à medicina, né? Mas tem procura, assim, você possui, né, pessoas, pacientes que lhe procuram nessa questão, né, para tentar um auxílio psicológico? Com certeza, com certeza. O apoio psicológico, ele é muito benéfico e ele está bem ligado, quando a gente diz assim, o tratamento precoce do câncer, por exemplo, ele é muito eficaz e tem altas chances de cura, quanto mais cedo se percebe, e por isso a importância da campanha, porque às vezes eles são assintomáticos, é diferente de um outro tipo de câncer que traz mais sintomas, então por isso as consultas de rotina. Mas sobre o tratamento psicológico, ele se dá à medida que o paciente cria um vínculo com esse profissional, um vínculo de confiança, e isso vai viabilizando que esse paciente se abra e fale aquilo que realmente se passa com ele, as dificuldades, as incertezas, e isso vai ajudando para que ele se sinta mais empoderado, para que essa angústia seja canalizada de um modo diferente, deixe de fazer sintomas só ali na mente, e às vezes no corpo também, e o paciente vai conseguindo ter uma melhor qualidade de vida, né? Vai podendo viver apesar dessa grande dificuldade, porque de fato é uma dificuldade muito grande. Né? Sem dúvidas, e além, né, como você comentou agora há pouco também, a questão, a pessoa só ficar sabendo, estou com câncer, ela já pensa, eu vou morrer, né? E a questão do tratamento, como é que uma pessoa vai fazer um tratamento, né, com a mente lá para baixo, pensando que ela vai morrer, por isso que entra o auxílio psicológico, né? Isso, tem muitos lugares que possuem grupos de autoajuda, né? Porque ali no grupo de autoajuda, às vezes instituições que fazem esses tratamentos, municípios, enfim, porque a automútua ajuda, ela é uma relação de igual,
Porque às vezes a pessoa que está ali no sofrimento, ela pensa assim, poxa, esse aí não vai me entender. Ele não está passando por o que eu estou passando, ele não sabe o que é isso, né? Então, por mais que o profissional tem todo um aparato, uma técnica, um estudo para poder estar acolhendo isso e escolher as melhores intervenções para proporcionar uma melhora, no grupo de autoajuda, por exemplo, você tem uma relação de igual para igual. Uhum. E aí você se sente compreendido e vai poder trocar experiência, que às vezes deu certo com um, pode não dar com o outro, mas já vai abrindo um horizonte, assim. Tem essa cumplicidade entre os iguais, né? Uhum. Sim, sem dúvidas, né? E sempre é importante também a pessoa ter o auxílio da família de casa, né? O marido, os filhos, né? Pessoas ao redor, sempre motivando aquela pessoa também é muito importante, né? Botar a pessoa para cima. Encorajar. Encorajar, é isso aí. Trazer, né? Daqui a pouco histórias de sucesso, uhum. né? E buscar entreter, convidar, enfim, respeitar o tempo daquele que está ali em sofrimento, como eu já disse, mas também estar presente, convocar, dar uma animada, como tu falaste, né? Daqui a pouco vai fazer uma coisa diferente, chama, conversa, busca entreter, que isso ajuda muito, né? Com certeza, além do teu tratamento, né, a tua ajuda como psicóloga, também sempre é importante salientar as mulheres a manterem os exames em dia, os né? exames de rotina em dia. Porque a gente sabe que não são todas que mantêm isso, né, psicóloga? Com certeza. E às vezes acaba sendo assim, não tô sentindo nada, não tenho nada, para que eu vou fazer isso? Né? Mas é justamente por isso, às vezes tá ali quietinho, né? Então o diagnóstico precoce através dos exames de mamografia e de preventivo, eles ajudam muito a detectar casos iniciais e que daqui a pouco, com um tratamento não tão agressivo e invasivo, conseguem estar resolvendo isso, né? Com a pandemia, teve no ano passado uma procura muito baixa por causa da pandemia. As pessoas ficavam com medo de sair, com medo de fazer os seus exames de rotina, sejam eles quais forem, né? Mas agora eu até estava ouvindo nos meios de comunicação essa semana que está tendo uma procura legal, assim, que o pessoal está se mobilizando, que as mulheres estão procurando, que tem um aumento nos índices dos exames, e isso é muito positivo, é muito importante. Com certeza, né? Então as mulheres aí... Tem até uma pesquisa que fala, agora não me recordo, mas o câncer de mama, ele atinge as mulheres acima ali dos 55, né? E tem uma porcentagem que é bem mínima, né? Mas que não impede as mulheres aí de ficarem sempre em alerta, né? As mulheres abaixo dos 55 também tem a possibilidade, né? A pouca porcentagem de mulheres que tem o câncer de mama com idade um pouco mais baixa, mas fica aí também, né, o alerta. E também as pessoas que têm, as mulheres que têm, né, procurem uma ajuda psicológica, porque é importante, né? É importante dar aquele up, aquela elevada no pensamento e sempre procurar pensar positivo, né, psicólogo? Isso. O que a gente sempre propõe, assim, no tratamento psicológico? Em primeiro lugar, se permitir sentir o que realmente está sentindo. Porque às vezes se fica num processo de negação, né? Porque não deixa de ser um luto que a pessoa precisa fazer quando está passando por uma doença, né? Então, primeiro de tudo, a pessoa precisa aceitar. Depois que aceita, consegue lidar com aquilo de uma outra forma. E aí, no acompanhamento psicológico, a gente tem essa possibilidade de proporcionar ali um espaço sem julgamento, de neutralidade, e que a pessoa vá se sentir acolhida e consiga colocar ali aquilo que ela realmente está sentindo. Porque depois ela se sente melhor e consegue ir lidando com algumas outras situações de uma maneira mais encorajada, né? Se busca encontrar, até mesmo na história, né, do paciente, às vezes, outras situações de dificuldade que já conseguiram ser superadas, enfim, e se busca mecanismos e intervenções que ajudem ele a passar por essa dificuldade de um jeito, não sei se dá para dizer mais leve, né? Mas é uma ajuda muito positiva aí. Com certeza, e sempre frisar, né, psicóloga Nayara, a importância das pessoas procurarem o teu serviço, né, o serviço de um psicólogo, porque há muitas pessoas que ainda têm aquele pensamento para trás que busca de auxílio psicológico é somente para loucos, né? Não é assim. Isso. Vocês apenas instruem as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Isso. Né? Sempre frisar isso aí. Na verdade, existe um paradigma, né? De que psicólogo, psiquiatra só são procurados no momento em que se está numa situação de doença mental, de algum transtorno mais grave, enfim. Mas isso
é apenas um preconceito, porque o ser humano em si, ele é conflituoso. Todos temos conflitos. E no momento que você busca ajuda, tem até indícios assim que dizem que a psicologia, a psicoterapia, ela é um autocuidado que te ajuda até mesmo para diminuir as probabilidades de um câncer, por exemplo, né? Digamos que hoje em dia tá tudo muito corrido, as pessoas se estressam muito por muitas coisas, o social tá complicado e tá adoecendo as pessoas. Então, se dá conta de que não tá legal e buscar uma ajuda é muito benéfico, porque daqui a pouco você vai para psicoterapia, você consegue resolver as suas questões e evita de daqui a pouco estar tendo que tomar um medicamento, né? Porque tem muitas coisas, o medicamento não é que eu seja contra o medicamento, né? Às vezes ele é muito importante e necessário, mas por outras vezes ele é buscado como uma primeira opção. E você fica refém daquilo ali, porque o medicamento ele vai agir só no sintoma, só naquilo que está te incomodando ali. A psicoterapia vai atuar na causa. E você resolvendo a causa, tu se livra dos sintomas, né? Então, daqui a pouco tu tá buscando um medicamento, uma coisa assim, mas tu não resolveu o que estava te fazendo questão, o que estava trazendo aquele sintoma que levou a buscar o medicamento. Né? Então, ela é uma via mais saudável e ajuda as pessoas a se tornarem melhores, né? Sem dúvidas, né? Então, este aí é o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, e hoje a gente recebeu aqui a psicóloga Nayara Bandeira. Eu não sei, você tem algum assunto ainda, alguma questão a colocar nessa fala? Eu acho que assim, o que sempre é importante falar? Exercícios diários, assim. Se conscientizar para hábitos de vida saudáveis. Isso aí. Né? Todo mundo fala em todo lugar, quando se fala em hábitos de vida saudáveis, o que tu encontra? Tomar água, fazer exercício físico, né? Uma alimentação saudável, mas eu ainda acrescentaria assim, a importância de um sono de qualidade. Às vezes, o déficit na qualidade do sono, ele pode ser um dos indícios de que a gente está precisando de ajuda. Que tem alguma coisa ali que não está deixando dormir. E daí, o que a pessoa faz? Vai buscar um medicamento para dormir, né? E o medicamento vai fazer dormir. Então, às vezes é uma denúncia, é o corpo ali que está dando um sinal de, poxa, olha só, vamos pensar, o que é que está te tirando o sono? Por que está difícil dormir? Por que tu não está descansando? Né? E ver essas causas para tentar mudar isso, né? Melhorar isso. Cultivar laços sociais positivos, né? Boas amizades. O ser humano é sociável. Então, como a gente conversava antes, a importância, a pandemia trouxe muitos impactos, né? Até ela é uma pauta que precisa ser específica, assim, porque não tem como a gente falar dela sem adentrar em muita coisa. Mas as pessoas tiveram que se privar do social. E isso trouxe muitos reflexos que não passam assim, agora a rotina está voltando, então volta tudo ao normal. Esses impactos, eles continuam fazendo efeito por um bom tempo. Outra coisa importante, né? Exercitar a empatia e a gratidão. Às vezes a gente se pega reclamando de tudo e de todos e parece que não tem nada bom naquele dia. Eu sempre proponho para os pacientes assim um exercício, né? Sempre pensa assim, pelo menos 2 coisas boas que aconteceram no dia, né? E anota lá na geladeira ou num bilhetinho do lado da cama, ou anota na agenda, enfim. E aí tu vai exercitando aquilo e daqui a pouco tu vai vendo que tu tá conseguindo perceber muito mais coisas boas que aconteceram no dia do que as ruins. Porque às vezes você fica preso naquilo ali que é ruim e, poxa, realmente, fica difícil, né? O dia fica pesado. E aí, como a gente falava antes, cuidados com a saúde mental. Encontrar coisas para fazer que tragam bem-estar. Às vezes se fica tão preso na rotina e corrido com tudo que se precisa dar conta, que se esquece de tirar um tempo para descansar. Descansar a mente, fazer uma coisa que... Isso é muito de cada um, é muito singular. Não tem como dizer o que cada um deve fazer, né? Mas aquilo que faz e que se sente bem. Tem pessoas que até esquecem o que faz bem. Esquecem o que gostavam de fazer há muito tempo atrás, porque se envolvem e acabam esquecendo que gostava de jogar futebol, gostava de fazer um trabalho manual, gostava de, sei lá, assistir um filme, ler um livro, acabam esquecendo, né? Então isso é importante, assim, a gente sempre tirar um tempo para si. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa sempre pensar assim, corpo e mente. Um sozinho estando bem
não faz sentido. Precisam os dois estar bem, o corpo e a mente. O mais difícil é a gente encontrar esse equilíbrio, né? De Sim, com certeza. Manter hábitos de vida saudável. São vários assuntos que a gente poderia englobar, né? Falando aí do dia a dia das pessoas. Um assunto que eu acho muito interessante é a questão das pessoas que veem muito o lado negativo das coisas, né? Como tem pessoas que vivem a vida só do lado negativo e não se dão de conta, né, psicóloga? Este não é um assunto em pauta hoje, mas um dia eu gostaria que a gente pudesse conversar aqui na Rádio Gêmeos sobre os hábitos, né? Os hábitos de cada pessoa e assim também para promover uma vida melhor, né? Porque tudo isso influencia, né? Tem pessoas que pensam positivo e estão do lado de uma pessoa que pensa só negativo, a coisa não fecha, é complicado. Contamina, exatamente. A alegria e a tristeza contaminam, né? Infelizmente é assim, né? Mas enfim, são assuntos que um dia a gente gostaria de debater aqui, né? Eu agradeço a tua presença, já passaram-se os 20 minutos aí, o nosso tempo hoje está corrido um pouquinho de manhã, mas eu agradeço a tua presença e atendimento aqui em Cândido Godói, né? Isso, eu trabalho com atendimento de psicoterapia online e também trabalho com atendimento 2 vezes na semana na sala do psicólogo Jason Paulos, em frente à Escola São Luís. Isso aí, então procure também a psicóloga Nayara Bandeira. Obrigada pela presença, com certeza agregou muito, né? Falar um pouquinho sobre a questão psicológica, porque sempre é costumeiro falar sobre a questão da medicina, né? Mas é muito importante falar também da questão psicológica. Agradeço a presença e a hora que quiser, portas abertas, tá bom? Bem, obrigada pelo espaço. Isso aí, gente. Então tá, encerramos aqui essa live, essa entrevista. Obrigado a cada um que está acompanhando aqui a programação da Rádio Gêmeos.